Blá blá, blá blá blá. Ops. Olá, tudo bem? Já tô começando dando aquele pequeno spoiler sobre a aula de hoje. Blá 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 blá. Entenderam? A aula 17 da oficina de teatro online está no ar. A aula 17, vem comigo, galera. A aula 17, a aula 17, a aula 17, com fé a gente consegue. A aula 17 da oficina de teatro online está no ar. Para você que é aluno da nossa oficina, coloque o nome no nosso chat para a gente saber que você está aí presente e não se esqueça, assim que a aula termina, nos encontramos nos comentários. A gente pode bater um papo sobre a aula, vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Quiserem. Eu não tenho maturidade para fazer piada ruim porque eu não consigo seguir. Lembrando também que todas as nossas aulas estão disponíveis aqui no nosso canal. Então, se você não se inscreveu ainda, está esperando o quê? Se inscreva, ative as notificações, dá um like nos nossos vídeos, assistam a todas as nossas aulas na hora que vocês quiserem. Antes de entrarmos no assunto da aula de hoje, que eu já dei um pequeno spoiler para vocês ali no início da aula, vamos fazer a nossa volta no tempo e vamos ver os exercícios maravilhosos que vocês enviaram. E eu volto com as Zé Impressões. E aí, pessoal, viram quantos exercícios maravilhosos vocês mandaram? E teve uma coisa muito bacana que voltou a acontecer, que algumas aulas não aconteciam e voltou a acontecer com força total nesse exercício, que foi a participação dos familiares. Adorei! Vários familiares em várias cenas participaram, seja em voz, presencialmente. Tivemos irmãos, pais, mães. Eu sempre adoro ver esse trabalho em família, que aí vira ao invés de um monólogo, uma pessoa, vira uma cena com mais de uma pessoa, ou aparecendo, ou dialogando através da voz. Valeu, famílias! Aí, fazendo teatro junto com a garotada, muito bom. Adorei os exercícios que vocês mandaram. Vou pegar no pé de vocês, porque alguns exercícios, não todos, continuam sendo situações e não cenas. Vocês já conseguem entender quando eu falo isso? Situações é quando acontece alguma coisa e é pontual. Aconteceu aquilo. Cena é quando tem o início, o meio e o fim. E a gente tem que estar sempre pensando nisso. Nesse exercício, em algumas cenas, aconteceu de ter início, ter o meio, alguma coisa inesperada acontece, e não finalizava, eu não sabia qual era a resolução daquele conflito. Em outros exercícios, aparecia só um conflito, sem início, sem final. Então vamos sempre pensar, todos os exercícios, toda a cena que a gente fizer tem início, meio e fim. Mas vocês arrasaram na sonoplastia, alguns fizeram com sonoplastia gravada, outros fizeram com sonoplastia com a boca, muito legal, outros com o corpo, tivemos de tudo um pouco e isso é bacana, porque traz todas as possibilidades de criação. Então, vocês estão de parabéns! Eu vou falar aqui de alguns exemplos, mas todos vocês arrasaram nos exercícios, nos vídeos, na sonoplastia, na criação, na criatividade, na imaginação. Parabéns! Tivemos um exemplo muito bacana, que a pessoa não só fez a cena com as sonoplastias, como fez um outro vídeo revelando os segredos da sonoplastia,
como ela tinha feito cada sonoplastia. Então, o barulho do papel amassado, isso é bacana. Não era para fazer isso, não precisava, mas partiu da pessoa fazer isso, eu achei o máximo. Parabéns. Tivemos o caso de uma obra que estava acontecendo no apartamento vizinho, uma coisa que acontece muito, né? E fica aquele som chato. Mas aí a pessoa aproveitou o som da obra para fazer um batuque no corpo. Muito legal. Tivemos alguns exercícios que as pessoas mudaram a voz, fizeram diversas sonoplastias maravilhosas, mas não contaram uma história. Tá certo? Tá errado? Aqui vocês estão cansados de saber que não tem disso. Mas vamos sempre pensar em contar uma história para quem está assistindo. Aí tivemos diversas sonoplastias. Tivemos sinal de recreio, tivemos os sons de dedos e respiração. Olha que bacana, isso apareceu. Como isso fica forte quando vem como som, a própria respiração da pessoa, o barulho dos dedos ou batendo na mesa. Tivemos uma cena maravilhosa com a participação de um familiar, que era o policial prendendo o bandido e de repente vem a sirene com o policial para prender o bandido. Tivemos algumas cenas de dias chuvosos, o barulho da chuva, e aí tivemos diversos barulhos de chuva diferentes, cada um criou o seu. Tivemos uma sonoplastia muito criativa, muito teatral, que era o som da ideia vindo. Quando a gente tem uma ideia, e aí a pessoa colocou uma sonoplastia para aquilo, eu adorei. Tivemos vários exercícios de batida na porta, andar, caminhar. Tivemos um andar até de salto alto, né, que já faz um som diferente. Quando o sapato tem salto alto, já faz um barulho diferente. Tivemos o som de uma pipoca estourando. Sabe quando o milho estoura no micro-ondas e vira pipoca? No micro-ondas. Na minha época, a gente fazia no fogão mesmo, e até via as pipocas estourando. Mas foi muito bacana. E depois o som da pessoa comendo a pipoca. Tivemos vários exercícios de despertadores, também cada despertador com um som diferente, cada um criando o seu. Tivemos muitas músicas. Por exemplo, a música que toca no apartamento vizinho. Música é sonoplastia, é som, claro. O objetivo era a gente criar ou trazer efeitos sonoros, mas não tem problema nenhum. Quem colocou música também foi super bem-vindo. Tivemos vários objetos que caíram no chão e quebraram. Tivemos o barulho de martelar um prego para prender um quadro, que aliás, lindo quadro, mas aí depois o quadro caiu. Então teve outra sonoplastia. Tivemos o exercício da pessoa bebendo água e deixando o copo cair. E aí me veio à mente uma coisa que é muito bacana. Se a gente despeja, isso não aconteceu e não precisava. É só porque quando eu assisti esse exercício me veio à cabeça. Quando a gente derrama água num outro pote, aquele barulho da água já é muito bacana. Se a gente quiser nos próximos exercícios ou em alguma cena que a gente vai criar, usar o barulho da água caindo é muito legal. Tivemos muitos telefones, discando o telefone tocando. Teve um exercício maravilhoso também, que os efeitos foram assumidos. Me lembrou muito a radionovela. Lembra que eu falei na aula passada? Que as pessoas escutavam as histórias no rádio, e aí as pessoas contavam e elas próprias faziam os sons, a sonoplastia. Tivemos um exercício assim, foi muito bacana, muito criativo e me remeteu ao que eu tinha falado na aula, da radionovela. Enfim, resumindo, vocês, como sempre, arrasaram. Parabéns! Eu fiquei muito feliz, vamos sempre ficar ligado em pensar na estrutura da história, no início, no meio e no fim, mas a criatividade de vocês, tá cada vez mais espetacular. Eu tô adorando. Vamos colocar mesmo essa criatividade para fora, a imaginação e vamos criar. E depois desses exercícios maravilhosos que vocês apresentaram, vamos assistir ao conteúdo da aula de hoje? Ao longo das nossas aulas, a gente sempre fala como o nosso corpo e nossa voz são importantes. A gente fala também como é importante a gente pensar no que está acontecendo na ação, por que está acontecendo, onde o personagem está, todas essas questões que a gente já vem falando em várias aulas. O que a gente vai trabalhar hoje? Hoje a gente vai trabalhar as intenções e de uma maneira muito divertida. É muito divertido mesmo, eu acho que vocês vão gostar. Porém,
Para ser divertido, a gente precisa de uma concentração maior. Aquela coisa, para a gente se divertir, a gente precisa se concentrar. Então vamos lá. Vocês lembram como eu comecei a aula de hoje? Vamos rebobinar um pouco a fita e vamos rever o início da aula? Vamos lá para outra viagem no tempo. Blá blá, blá blá blá. Ops. Olá, tudo bem? Essa maneira divertida de falar, com palavras que não existem, com palavras que a gente inventa, ela se chama gramelô. Ou, como a gente costuma chamar normalmente aqui nas nossas aulas, gromelô. Ou seja, a gente troca palavras por palavras que não existem, por sons. Eu não sei se vocês lembram, mas eu contei para vocês lá na nossa aula número 6 que na comédia dell'arte as companhias teatrais se apresentavam em diferentes cidades, em diversas cidades, e precisavam ser entendidos por pessoas que falavam línguas diferentes. Vocês lembram? Falem a verdade, hein? O gramelô foi muito usado pelos bobos da corte e pelos atores da comédia dell'arte para que eles pudessem ser entendidos por todas as pessoas, independente da língua que essas pessoas falassem. Eles misturavam diversos idiomas e dialetos com as palavras que eles inventavam. Um outro termo que também se usa para esse jogo de substituição de palavras é blablação. Isso, blablação. Vocês já repararam que quando alguém fica de papinho, fica de caô, ou fica falando muito, a gente fala que fulano ficou de blá blá blá. Pois é, sei lá, de repente esse blá 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 veio do termo blablação, mas aí já é um achismo meu, né? A gente pode inventar também. Mas a gente usa muito. Fulano ficou de blá blá blá, blá 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 blá. Vamos aos nossos exemplos? Eu posso chegar aqui, por exemplo, e falar bloi, blu blu blei, bleu bloble, é blé blé blou. Alguém adivinhou o que eu quis dizer? Oi, tudo bem? Meu nome é Zé Elou. Mas eu também, no meu gromelô, posso mudar completamente a língua. Vraste-me malo! Quis dizer, para esse carro. E aí, acharam divertido? Os gestos, os ritmos, a sonoridade ajudam a gente a compreender o que a pessoa está falando. Para se usar o gramelô, ou gromelô, ou blablação, a gente precisa saber muito bem o que a gente está falando, o que a gente quer fazer, o que a gente quer falar, qual a nossa intenção. Por isso que eu disse, é divertido, mas precisa de muita concentração. Blow, gel, blow, blow. Nessa brincadeira, as intenções precisam estar muito claras. Porque, independente do nosso gromelô, independente do que a gente fale, é através da intenção, é através do jeito de falar, é através do corpo que está se expressando, é que a plateia vai entender qual é a história, o que está sendo contado, o que está sendo falado. Não é através das palavras, é através das intenções e da maneira que a pessoa está falando aquela língua inventada. Uma outra maneira de substituir palavras é usando números. Querem ver? 7497 1236. Sacaram? Existem algumas pessoas que conseguem imitar o sotaque de alguns lugares, mas na verdade eles não estão falando nada. Vocês já fizeram isso? Um outro exemplo muito divertido de usar o gromelô, ou gramelô, ou blablação, e eu tenho certeza que todo mundo já fez esse, é quando a gente está cantando uma música e a gente não sabe um pedaço daquela letra. Por exemplo, deixa eu pensar uma música aqui. Ih, acho que essa não é da época de vocês, mas talvez vocês já tenham escutado. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com 5 ou 6 retas um castelo. E aí, vocês já fizeram isso com alguma letra de música? Agora, adianta só falar? Não, a gente já está inventando uma língua que não existe. Se a gente não usar nosso corpo para se expressar,
a gente não está ajudando na comunicação. Fica mais difícil para a plateia entender o que a gente quer dizer. O artista italiano Dario Fo, craque na arte da mímica, do gromelô, diz o seguinte: a compreensão da narrativa é tanto maior quanto mais simples e claros forem os gestos que acompanham o gromelô. Ou seja, a gente entende o que a pessoa está dizendo não pela língua que ela está inventando, mas pelo corpo, pelas intenções, pelos gestos. Vários grupos e artistas brasileiros também, eventualmente, fazem uso do gromelô. A gente pode citar aqui Denise Stoklos, Júlio Adrião, Companhia Lume de Teatro e vários outros que a gente conhece por aí. Tá tudo muito bem, tá tudo muito bom, mas vamos para a atividade de hoje? 742-594-412-7? Pois muito bem. A atividade de hoje é a seguinte: vocês vão fazer um vídeo de 1 minuto onde vocês vão inventar uma cena e vocês vão repetir essa cena 2 vezes, porém de maneiras diferentes. Da primeira vez, você vai fazer a cena toda usando o gromelô, ou gramelô, ou blablação, ou número, se você preferir, e fazendo as intenções, os gestos, usando o corpo. Na segunda vez, você vai fazer a mesma cena falando em português. Ou seja, primeiro você vai usar o gromelô, blablação, números, e eu quero entender a cena de vocês através das ações, das intenções. Depois, eu vou assistir a cena em português para ver se foi exatamente aquilo que eu tinha entendido na primeira cena. Deu para entender? E, gente, não tenham vergonha. É para se divertir, com concentração. Mas criem, pensem quem é o personagem, onde está, o que acontece, início, meio e fim. É para se divertir, é para curtir, é para botar o nosso corpo, falar com intenção, inventar a língua que vocês quiserem. Lembrando que a gente nunca perde o que a gente viu nas outras aulas. Pensa, quem é você? Um astronauta, um pintor, um professor? Onde está? Em casa, na praça, na escola, milhões de possibilidades. Usem a criatividade, nos surpreendam. Vocês são maravilhosos, vocês criam coisas incríveis. Então, façam curtindo. Não tem ninguém julgando ninguém, não tem certo nem errado. Sejam ousados, criem, divirtam-se, contem uma história. 7947 40 40 40 40 47. Ninguém é melhor que ninguém. Use a sua criatividade. Lembrando que a atividade deve ser enviada para o nosso grupo de WhatsApp até segunda-feira, 9 horas da noite. Combinado? Lembrando também que o vídeo deve ser na horizontal. E no final dessa nossa aula 17, eu não posso deixar de agradecer a todos vocês que estão aqui com a gente semanalmente, criando, inventando, agradecer aos pais de vocês, aos familiares e sempre agradecendo muito a PetroRio, nossa patrocinadora oficial, e a produtora Constelar, idealizadora e que realiza essa oficina de maneira tão linda. Eu adoro estar aqui com vocês. Lembrem-se, agora eu estarei nos comentários, vamos bater aquele papo. Se tiverem dúvidas, podem perguntar à vontade. Não se esqueçam de dar aquele like no nosso vídeo, se inscreva no canal, chame os amigos, ative as notificações e vamos nos divertir. Muito obrigado, gente. Estou esperando os exercícios de vocês. Encontro vocês aqui nos comentários para a gente bater um papo agora e nos vemos semana que vem. Beijo, obrigado!